Olá, tudo bem? Como você está por aí? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao nosso podcast do Painel Global e do Apollo 11. Início de fevereiro de 2026, estamos de olho, acompanhando o que está acontecendo em Portugal. Uma grande sequência de tempestades nomeadas, uma atrás da outra, que vem chamando muita atenção. Será que está tudo certo mesmo? Você vai saber o porquê de tantos fenômenos sequenciais, além de arrasadores, como a tempestade Christine, a mais forte intensidade de ventos a varrer o interior de Portugal, e saber também das condições extremas que atingem a vizinha Espanha. Eu sou Maria Clara Machado, fique com a gente para saber mais. A temporada de tempestades extratropicais na Europa acontece num período um pouco diferente da temporada de furacões do Atlântico, que estamos mais acostumados a acompanhar. Olha só, na Europa, a temporada de tempestades, que recebem nome, se estende pelo período de setembro até 31 de agosto do ano seguinte. Portanto, estamos atualmente na temporada 2025-2026. Mas quando chegar em setembro deste ano, já se inicia a nova temporada sem intervalo. O que significa que as tempestades extratropicais na Europa podem se formar em qualquer época do ano, diferentemente da temporada de tempestades tropicais e furacões do Atlântico Norte, que se concentra geralmente entre junho e novembro. E tem mais, na Europa as tempestades também recebem nome em ordem alfabética, como acontece com o NHC, o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, que nomeia os furacões dos Estados Unidos, do Caribe, também da América Central, região do Pacífico. E na Europa é uma parceria de diversos serviços meteorológicos, que inclui, por exemplo, a EMET da Espanha, a Météo France da França e o IPMA, que é o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, órgão responsável pelos alertas em Portugal. São algumas curiosidades, algumas informações, só para você saber como são nomeadas as tempestades na Europa. A intensidade dos ventos é o principal fator meteorológico que faz uma tempestade ser nomeada, mas também o potencial da chuva, os impactos que essa tempestade pode causar também são levados em conta e norteiam os alertas, os avisos pelos serviços de meteorologia da Europa, e eles são unificados. Então, há alertas em níveis amarelo, laranja e vermelho. Então, estamos no momento na tempestade Leonardo, que está atingindo Portugal nesta primeira semana de fevereiro. A primeira tempestade nomeada desta temporada, 2025-2026, foi Alice, em outubro do ano passado. De lá para cá, já se formaram 12 depressões e tempestades extratropicais. Mas, se são esperadas até 21 tempestades na temporada, então 12 estaria tudo dentro do normal, já que ainda faltam bons meses aí pela frente até setembro. Teoricamente sim, porém o que está chamando muita atenção dos especialistas é a sequência dos fenômenos que está varrendo a Península Ibérica e com muita intensidade, no intervalo curtíssimo de tempo. E sem respiro, principalmente falando de Portugal. Olha só essa sequência de eventos que foi chamado por especialistas de comboio de tempestades. Ingrid impactou Portugal dia 24 de janeiro, na sequência veio Joseph em 26 de janeiro e 2 dias depois, 28 de janeiro, veio Christine e agora Leonardo em 4 de fevereiro. Todas as tempestades resultaram em milhares de chamados, nenhuma foi pouca coisa. Christine, para você ter uma ideia, gerou 4.000 ocorrências, com um saldo de 11 mortos, muita destruição por destelhamento, cheias dos rios, alagamentos, grandes ondas, agitação marítima intensa, inundações costeiras, danos em estruturas e serviços essenciais, como energia elétrica,
abastecimento de água, comunicação, o transporte, inúmeras quedas de árvores e interrupções em estradas. É um cenário caótico e que ainda está visível aí em muitas áreas de Portugal, que não consegue se recuperar por conta dessa sequência de tempestades. Há vários distritos em calamidade pública. Leonardo, que é a tempestade desta primeira semana de fevereiro, atravessou Portugal, impacta também o sul da Espanha, com enormes precipitações e inundações na região de Andaluzia. São pelo menos 3.500 pessoas evacuadas pelas enchentes na região. Deste comboio de tempestades, Christine foi a mais violenta, com ventos equivalentes a um furacão categoria 3. As rajadas chegaram a 202 km por hora na estação da base aérea de Monte Real e foram os ventos mais fortes já registrados então pelo IPMA em Portugal. Como o país já vinha de outras tempestades sem intervalo, Christine foi implacável em termos de danos. Bom, procurando entender por que tantas tempestades em tão pouco tempo, uma explicação técnica parece esclarecer o que está acontecendo neste momento na Península Ibérica. O professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Pedro Matos Soares, explica que existe um anticiclone ou um sistema de alta pressão atmosférica posicionado sobre os Açores, arquipélago, mais ao oeste da costa portuguesa, um pouco mais ao sul do que o normal, O anticiclone está posicionado um pouco mais ao sul do que deveria estar. Esse sistema, ele é associado a uma situação estável de tempo, Onde ele atua, a situação é tranquila, sem chuvas fortes, mas lá em cima, em altas altitudes, ele gera ventos, Ventos fortes. Pois bem, o fato dele estar posicionado um pouco mais ao sul do que de costume acabou criando aí uma espécie de corredor entre as ilhas de Portugal e Portugal continental. No meio, as depressões estão se desenvolvendo, se fortalecendo rapidamente. E como essas áreas de tempestade que têm crescido ali não conseguem passar pelo anticiclone, ou seja, não conseguem ir em direção ao oceano aberto, são direcionadas para o leste, em direção ao continente. Christine teve uma queda abrupta de pressão no seu centro, muito rápida, em 24 horas, é o que caracteriza um ciclone-bomba e foi exatamente o que aconteceu. E por isso tanta destruição, tanta violência do fenômeno. Agora é inverno em Portugal e nem podemos falar da temperatura da água do mar muito elevada neste momento, o que seria ainda mais catastrófico, que alimentaria ainda mais os sistemas que estão crescendo ali na região. O climatologista português Carlos da Câmara é outro especialista que se posicionou aí sobre estas tempestades sequenciais em Portugal. Para o especialista, essa não será a última vez e acredita, então, num conjunto de fatores. O especialista destacou essa corrente de jato, são os ventos que atuam, então, em 10 quilômetros de altitude. Eles atuam na formação do anticiclone que estamos falando, na manutenção dele, e justamente a posição dessa corrente de ventos, então, está induzindo o crescimento das tempestades mais posicionadas próximas à costa de Portugal. É como se fosse uma compensação da atmosfera. Para o especialista, além dessas explicações técnicas, esses sistemas que convertem a energia na atmosfera em movimento levam a situações cada vez mais intensas, influenciados pelas alterações climáticas e a maior concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. É como se houvesse mais combustível para mover esses sistemas que são comuns na realidade, mas acabam se tornando mais potentes. Portanto, os extremos de clima não são apenas as chuvas intensas, os ventos catastróficos, mas também as secas severas, as ondas de calor, as nevascas recordes, vários eventos que o globo já está vivenciando, já é presente, não é mais o futuro, é o que o climatologista reforça.
Apesar de alguns termos mais técnicos, espero que tenha ajudado a entender o que está acontecendo nesta temporada de tempestades de 2026 na Península Ibérica, nesta parte da Europa. Nós, aqui do Painel Global, vamos continuar de olho. Gostou do nosso podcast? Compartilhe então com um amigo seu aí, alguém próximo a você, sempre é a melhor maneira de nos ajudar. Estamos nas principais plataformas de áudio, você já sabe mais assuntos sobre fenômenos naturais? Clica aí todos os dias em nossos sites, tem muito mais, painelglobal.com.br e apolo11.com. Ótima semana para você!